Bem-vindo a todos. Hoje, como a Eliana Molina falou, o tema é quente. Eu estou muito feliz de coordenar essa apresentação junto com o Ricardo. Duas gerações aí para falar um tema tão pertinente, né? Que é a professora Cazuco e a Ana Flávia. A gente escolheu esse tema porque sempre as pessoas que falam com a gente na PSI pedem mesmo esse tema, que é um tema que tem muitos desafios, tanto para nós controladores de infecção, mas também da equipe desses serviços de centro diagnóstico. Então, a gente dividiu essa apresentação em dois momentos. A professora Cazuco, ela vai falar toda a parte conceitual, com grande conhecimento que ela tem sobre o assunto, e depois entra a Ana Flávia para falar os desafios da prática, tá? Então, a professora Cazuco é a professora titular sênior do Departamento de Enfermagem da Escola de Enfermagem da USP e é coordenadora pedagógica do curso de MBA e CME da FAMESP. Então, bem-vinda, professora Cazuco. Obrigada, a Pessi, pela confiança, né, de abordar esse tema, que, na verdade, é o controle de infecção em unidades de centro diagnóstico não especializado, né, porque nós temos centros diagnósticos especializados de cardio, uro, endoscopia, são capítulos à parte, e hoje nós vamos focar no centro diagnóstico geral. E quando a gente fala em controle de infecção no centro diagnóstico geral, eu penso logo cuidado com as superfícies, não só das superfícies chão, parede, teto, mas também superfície dos equipamentos e também os dispositivos utilizados na saúde, via de regra, orifícios naturais, o que deve ser feito para evitar contaminação cruzada, né? Bom, eu vou pular minha apresentação para a gente ganhar tempo, só queria dizer que eu não tenho conflitos de interesse com serviço e indústria de equipamentos e dispositivos relacionados ao assunto de hoje. Eu preparei aspectos introdutórios, contaminação cruzada intermediada pelas superfícies do ambiente e dos equipamentos, contaminação cruzada intermediada pelos produtos de saúde, com highlight, com destaque na desinfecção de transdutores endovaginais, a parte teórica, e a Ana Flávia vai abordar a parte prática, né? Bom, é, há que se introjetar que nem todos os riscos são iguais, né? Quando a gente fala em infecção relacionada à assistência, a condição do paciente é o risco maior. Depois, em segundo lugar, vêm os riscos provocados pela equipe de saúde. A falta de higiene das mãos é o mais clássico e valorizado como infecção relacionado à assistência que a equipe de saúde contribui. Sem dúvida relacionado ao material, quando a descontaminação não é feita de um procedimento para o outro, e relacionado ao ambiente, o risco mais leve nesse ranqueamento, porque ele está longe do paciente, né? Nunca vou ter um ambiente livre de micro-organismos. O que nós temos que cuidar com os reservatórios, né, de micro-organismos, e isso é nossa obrigação, mas, acima de tudo, com a higiene das mãos, que pode interromper esse trânsito do micro-organismo do ambiente para o paciente. Gente, estou aqui apanhando com. Pronto, saiu. Eu não sei se você voltar. Meu Deus do céu.
contra tempo. Bom, principais procedimentos relacionados nos centros gerais de diagnóstico e controle de infecção. Então, como eu falei no início dessa apresentação, excluir dessa apresentação intervenções do sistema cardiovascular, urinário e endoscopia digestiva, porque são centros diagnósticos especializados, né? No assunto de hoje, centros gerais de diagnóstico, nós temos, na sua maioria, procedimentos não invasivos, radiografias, ultrassonografia em pele íntegra. Temos, sim, procedimentos invasivos, mas por via de acesso ao organismo com orifícios exclusivamente naturais. E os transdutores ultrassonografia endovaginal é um dos procedimentos feitos com bastante frequência e o material precisa ser devidamente descontaminado. Nós temos, sim, alguns procedimentos críticos, né, que atingem os sítios estéreis, principalmente envolvendo punções, como biópsia de mama, mas os materiais, via de regra, são descartáveis. O controle de infecção em centro diagnóstico, ele é muito difícil a sua vigilância. Pouco tempo de permanência dos pacientes, né? Difícil acompanhamento da evolução do seu estado de saúde, que acaba acontecendo nas diversas unidades do hospital, com falta de comunicação, né? E, na grande maioria das vezes, a recuperação do paciente é no domicílio, o que impede que nós tenhamos uma vigilância epidemiológica eficiente das infecções que acontecem nesses centros diagnósticos. Nós, né, eu vou falar enfermeiros, né? Nós, enfermeiros, todo profissional da saúde preocupado com o controle de infecção, precisa introjetar os conceitos relacionados a cuidado com o ambiente, com vistas a controle contaminação cruzada. Então, inicialmente, limpeza é remoção de sujidade. Não tem intenção de matar micro-organismos. O que acontece é redução de micro-organismos, porque os micro-organismos, eles vivem às custas da sujidade. Então, limpeza é uma ação de descontaminação? Mas pela remoção da sujidade. Já a desinfecção, não. Desinfecção é o processo físico-químico com meta para destruir micro-organismos das superfícies ambientais. Sanitizante é outro termo que a Anvisa utiliza, muito inespecífico, né? Que reduz o número de bactérias a níveis seguros e ninguém sabe quais são esses níveis seguros. Desodorizante é produto que, na sua composição, tem substâncias capazes de controlar odores desagradáveis. Via de regra, faz parte de desinfetantes. Só um detalhe, que hoje, né, na desinfecção tem um asterisco dizendo, hoje nós temos formulações que limpam e desinfetam concomitantemente, porque os desinfetantes, especialmente os catiônicos, têm essa propriedade de limpar. Bom, os tipos de limpeza do ambiente são aqueles clássicos. Nós temos o preparatório, que é quando eu chego para assumir um plantão e eu vou retirar, geralmente com compressa embebida em álcool, a poeira depositada e deixar o ambiente limpo, esteticamente agradável para o início dos trabalhos. Tem a limpeza imediata, muito negligenciada, né? Que é logo após a contaminação de uma superfície por algum procedimento, principalmente se essa superfície for uma superfície tocada pelas mãos dos profissionais. No centro diagnóstico, eu não sei, não saberia exemplificar, mas em UTI, isso é muito importante. Por exemplo, depois de um tratamento fisioterápico de um paciente, todas as superfícies praticamente estão contaminadas, né? Porque a fisioterapeuta trabalha sozinho, com a luva de procedimento,
e praticamente todas as superfícies estão contaminadas. Aí vale muito o conceito de limpeza imediata. Já a limpeza concorrente é uma limpeza rotineira, periódica, entre os atendimentos, especialmente nas superfícies tocadas dos equipamentos também. Desinfecção do piso é irrelevante. Isso tem pesquisas suficientes para nós não gastarmos energia em pensar em desinfecção de piso no contexto da limpeza concorrente. Se alguém precisar de detalhamento, eu posso apresentar no momento da discussão. Terminal é uma concorrente mais cuidadosa, né, feita geralmente semanalmente ou quinzenalmente. Especial é aquela realmente programada, né, limpeza de janela, porta como um todo, parede, teto, grade, entrada, saída. Eu achei importante trazer esses conceitos para introjetarmos e programarmos e disciplinarmos em relação a esse tipo de limpeza. Contaminação cruzada intermediada pelas superfícies dos ambientes, dos equipamentos e acessórios. Inicialmente, não há espaço aberto livre de micro-organismos. Então, essa ideia de tornar o ambiente aberto, livre de micro-organismos, não existe. O que existe é identificarmos os reservatórios para que esses reservatórios sejam destruídos pela limpeza, desinfecção específica. Né? Outra questão que é bem negligenciada é superfície dos equipamentos. Eu estou ilustrando com um transdutor endovaginal, né, onde a pessoa com a mão enluvada sequer acabou o procedimento, já está mexendo na superfície do equipamento. E isso passa desapercebido se o controlador de infecção não criar rotinas próprias. Em relação ao ambiente, quando eu frisei, olha, ele é no ranqueamento o de mais difícil ocorrência de infecção relacionado à assistência, é porque eu preciso ter presença de patógeno no ambiente, esse patógeno precisa ter uma virulência, precisa estar numa concentração relativamente alta, esse micro-organismo precisa sobreviver aos estresses ambientais para ele, e se ele não for carreado até a porta de entrada de um hospedeiro susceptível, aquele micro-organismo do ambiente não é ameaça para ele. Por isso, tão importante é o mecanismo da higiene das mãos para interromper esse mecanismo de transmissão. Então, só existe infecção relacionada ao ambiente se eu tiver um hospedeiro suscetível e um grupo de micro-organismos que vença todos os obstáculos. Quais são as ações recomendadas para o controle de infecção relacionada ao ambiente? A primeira e mais importante, limpeza e desinfecção de baixo nível. E esse desinfetante com comprovada ação contra 3 micro-organismos padronizados pela nossa legislação, RDC Anvisa 693. Estafilococcus, Salmonella chlorella-suis e Pseudomonas aeruginosa. Né? Quaternário de amônio, hipoclorito de sódio diluído, várias associações hoje em dia, e o que pela legislação é proibido é formaldeído, paraformaldeído, glutaraldeído e glioxal no ambiente. Esses wipes que já temos à disposição há algum tempo, muito bom, no sentido de limpar e desinfetar ao mesmo tempo, é prático, é fácil, é ágil, é uma coisa que deve ser implementada. E quando não dispõe desses wipes, né, comercialmente disponíveis, álcool a 70, peso, volume, com atenção para a compatibilidade com a superfície que eu estou aplicando o álcool. E aí vocês vão me perguntar, nossa, álcool sem limpeza prévia? É o que me incomodava
tremendamente antes de realizar uma pesquisa. Eu não consegui aceitar uma sala cirúrgica sendo submetida à limpeza concorrente e a circulante de sala passando material absorvente com álcool 70 sem limpeza prévia, né? E aí, então, eu fiz uma investigação. Aqui eu tenho duas investigações comprovando que o álcool funciona mesmo sem limpeza prévia. A primeira foi, nós contaminamos artificialmente uma superfície esmaltada com 1 milhão de serraças marcesses, acrescido de 10% de saliva humana para realmente fixar as serraças marcesses e sorteávamos se passávamos o álcool a 70 com limpeza, sem limpeza prévia ou com limpeza prévia, né? Foram 85 amostras de cada grupo e vocês podem ver lá o resultado, estatisticamente equivalente à redução microbiana. A partir desse trabalho publicado, viu, pus referência para vocês recuperarem. A partir dessa pesquisa, eu fiquei tranquila em relação à utilização do álcool 70 diretamente para descontaminação da superfície. Ainda tenho um pouco de receio, assim, no sentido de que eu fui a vida toda doutrinada que sempre a gente limpa para depois infectar, mas evidências científicas me mostraram de que é eficaz para a redução microbiana. E outro trabalho foi da higiene das mãos, né? Nós pegamos as mãos, sujamos com sangue de carneiro, estéreo, né? Estéreo, com 1 milhão também de Serraces marcesses, também não, outro micro-organismo, Serraces marcesses, né? E aplicamos o álcool de diversas procedências, diversas formas, e a mínima redução foi 99,9, encontrando até redução de 7 logs, 99,99999. Essa redução já é bem reconhecida entre nós, tanto que a Organização Mundial da Saúde, a Anvisa, reconhece plenamente que podemos utilizar o álcool sem limpeza prévia, né? E nesse caso até com sujidade visível. Então, justificando como um procedimento para descontaminar as superfícies fixas e superfícies dos equipamentos, o álcool 70. Bom, agora a contaminação intermediada pelos produtos para a saúde, né? Já no ranqueamento, vocês lembram? Paciente, profissionais, materiais. O material, ele é um propagador importante de agentes infecciosos e no caso do transdutor endovaginal, especialmente do HPV 16, que é causa de câncer do colo de útero. Então, é inadmissível não darmos segurança às pacientes que vão fazer o TEV, né, a ultrassonografia endovaginal, sem que nós termos a segurança da descontaminação. Em linhas gerais, nós temos 3 tipos de descontaminação de produtos para a saúde. O primeiro, quando acessa áreas que não têm microbiota própria, nós chamamos de crítico e a limpeza e esterilização é obrigatória. Depois, semicrítico, que é o caso do transdutor, ele deve ser limpo e, no mínimo, desinfetado a alto nível, porque ele é mais invasivo, só que em mucosa íntegra. E os materiais não críticos são aqueles que entram em contato com a pele íntegra e que a limpeza seria o procedimento mínimo, sendo desejável seguida a desinfecção de baixo nível, né? Uma coisa bem importante que nós não projetamos ainda, agora que eu estou meio na condição de paciente, eu fico observando. Todos os produtos para a saúde, independente da categoria que pertencem, devem ser devidamente descontaminados. Isso é uma cultura que deve existir no serviço de saúde.
Bom, e agora então entrando no TEF, né? Eu orientei duas teses de doutorado sobre a descontaminação segura dos transdutores endovaginais. A primeira foi da Karina de Souza Ajar e, recentemente, ainda esse ano, do Renato Santos Reis. Está aqui a catalogação, já só a primeira está disponível na biblioteca digital, a segunda ainda não, mas para quem precisar, dá as ordens e eu posso enviar sem problemas. O que é que dá para deduzir dessas teses rigorosamente desenvolvidas, com métodos rigorosamente? A primeira, nós usamos a micobactéria como microorganismo teste, e a segunda, usamos mesmo o HPV-16, né, importada de um centro, para ser mais fiel e que o resultado tenha mais impacto. Ambos os trabalhos chegaram à seguinte conclusão: a prática de apenas remover o gel com material absorvente após a utilização da TEV com a cobertura de látex, né? Então, não existe serviço de centro diagnóstico que não use barreira mecânica de látex camisinha. Então, todos utilizam, né? Passa um gel condutor sobre a superfície do transdutor, coloca a camisinha e utiliza no paciente. Muitos serviços apenas tiram a camisinha e passam o material absorvente para tirar o gel. Técnica condenada, proibitiva, em várias repetições que nós realizamos. Agora, por quê? A superfície do transdutor contamina com HPV, ou contamina com micro-organismos e, inclusive, HPV é uma possibilidade. Por quê? Pode haver a contaminação da superfície do transdutor na retirada da barreira mecânica e eventuais microperfurações. São raras as microperfurações, mas é uma possibilidade. A retirada da barreira mecânica é que propicia. Lenços umedecidos para pronto uso, indicado para limpeza e desinfecção de superfícies e materiais não críticos, né? Não se mostraram seguros, nem numa tese, nem na outra. O que é que se mostrou seguro nas duas teses? É a recomendação oficial: lavar, inspecionar, desinfetar alto nível, enxaguar, secar em unidade satélite, conforme a RDC 15, ele é seguro. Por que essa prática não tem adesão? Porque exige retirar o transdutor do equipamento, levar para a unidade satélite para que esse processamento seja feito. A prática alega começa a haver desinstabilidade no ponto de inserção por conta de tirar e recolocar. Houve furtos durante o transporte desse transdutor até a unidade satélite e exige tempo, pelo menos uns 50, Ana Flávia pode dar detalhes melhores, mas pelo menos 50 minutos para fazer a descontaminação, né? E o inventário pequeno faz com que os serviços comecem a implementar práticas não comprovadas, por exemplo, essa de usar lenços que limpam e desinfetam as superfícies e artigos não críticos. Não podemos fazer isso porque foi condenado nas duas teses, né? E, além disso, o POP ideal requer infraestrutura própria, né? A unidade satélite próximo dos locais do exame, recursos humanos treinados exclusivos, inventário suficiente, uma vez que esse procedimento demora, e, mais uma hora, né? Bom, outra coisa bem interessante são os métodos automatizados por ultravioleta. Foi confirmado que é um método seguro
prático, 9 segundos é o tempo do processamento. E acho que nós temos que partir para esses métodos mais rápidos, mais práticos, né? Precisa da limpeza prévia, mas esse método automatizado por ultravioleta, ele libera o funcionário da atividade manual, menos toxicidade, padronização, é um investimento que deve ser divulgado. E única tecnologia que existe no mundo, por enquanto, que são lenços, né, para descontaminação não só do transdutor, mas da extensão do equipamento no local do exame sem desconectar, é uma tecnologia conhecida como Tristel. Não existe no Brasil, mas na Europa já é reconhecido como seguro, né? E o uso é bastante frequente e seguro. Vamos torcer para que venha para o Brasil. Outra coisa importante é sempre prestar muita atenção para as orientações do fabricante do transdutor, para ver se não há nenhuma incompatibilidade que possa danificar o TEV. E eu queria, fiz questão de chamar a atenção, porque nós, muitas vezes, emperramos na questão. Ah, o hospital que eu trabalho não vai nem querer saber de método automatizado, porque é muito caro. E aí a gente esquece de pautar nas vantagens para que esse método automatizado chegue quanto antes no nosso serviço, né? A vantagem aumenta a produtividade, uniformidade dos processos, resultados controlados, minimiza a exposição ocupacional, riscos biológicos e químicos, e é proibido falar em desvantagem. Vamos falar em investimento. O custo envolvido na aquisição do equipamento, ele deve ser considerável, mas que isso não vem em primeiro lugar. Eu preciso de espaço físico adequado para a alocação desse equipamento, educação inicial e permanente, manutenção preventiva, qualificação de instalação, operação e desempenho na instalação e na avaliação. O método manual, por enquanto, que é o prevalente, ele tem vantagens, né? Baixo custo, execuível em unidades satélites, só que muitas desvantagens. O POP é complexo, de múltiplos passos, complexa gestão de riscos sujeito a falhas humanas, né? E para quem não tem familiaridade, o que é a unidade satélite é um local físico gerenciado pela central de material, mas que está fora da central de material, próximo à unidade onde aquele material é utilizado. Por exemplo, a endoscopia tem a sua unidade satélite e a ultrassonografia endovaginal deve ter a sua unidade satélite. Bom, a legislação, para quem usa método manual, a legislação ela é rigorosa, né? Exige bancada adequada, exige sistema de pressão negativa, porque todo produto químico de alto nível ele é tóxico, então eu não posso contaminar, provocar contaminação aérea em torno. Para quem trabalha, eu preciso de uma renovação de ar, 18 metros cúbicos por hora por metro quadrado. Exaustão do ar para exterior da edificação e a reposição de áreas, lógico, não contaminadas com agente químico e a limpeza do equipamento deve ser... outra coisa, a limpeza do equipamento deve ser realizada no menor intervalo de tempo possível após a limpeza. Nada de abandonar o TEV, eu chamo TEV, né? Transtorno endovaginal. Nada de abandonar o TEV para lavar tudo junto depois ou qualquer coisa. Biofilmes são ameaças reais para os nossos materiais. Então, não é tão barato, por assim dizer, uma limpeza manual. Só essa infraestrutura de sala, obrigatória pela legislação, já é bastante onerosa.
E tem outras amarras, né? O agente químico deve ser controlado todo dia. É, é, a água a água que enxágua o TEV depois da desinfecção de alto nível precisa ter uma potabilidade comprovada. O transporte deve ser cuidadoso, né? Em containers fechados, de cor diferente do material sujo. É, e o agente químico deve ser utilizado rigorosamente segundo o rótulo. E os parâmetros de avaliação da concentração pH dos desinfetantes devem ser mantidos arquivados pelo prazo de 5 anos. Isso quer dizer que processamento manual não é tão tranquilo, tão barato, tão simples. Ele tem todas essas imposições legais, né? Então, ontem nós só tínhamos a desinfecção química manual. Hoje nós temos um método automatizado e um método de fricção no local do exame, que é a tecnologia Tristel. Como eu não conheço outras procedências, eu coloquei a marca registrada dessas tecnologias que eu estou citando. E amanhã torcer para que a desinfecção química manual seja banido da nossa prática, né? É muito complexa a desinfecção química manual, né? Então, é sala apropriada, desinfetante aprovado, material absolutamente limpo, concentração preservada. Eu preciso medir a concentração a cada utilização, material completamente imerso. E tem um porém. O teto pode ser imerso, mas a extensão não. Então é uma coisa horrorosa, difícil na prática, né? Eu coloco uma parte, a outra parte tem que ficar fora da solução. Seguiu temperatura, tempo recomendado, porque produto químico e reação química. Foi enxaguado, com que qualidade de água, como retirou o material da solução, como foram secados, houve aeração do produto químico antes de novo uso, porque tem produtos químicos desinfetantes que impregnam no material. Glutaraldeído, ortoftalodeído são exemplos, né? Em que embalagem foi acondicionada, foi secada, qual a diretriz para definir prazo de prateleira, ou seja, descontaminação manual do TEV parece simples, barato no primeiro momento, mas tem todas essas amarrações que o supervisor precisa tomar conta, né, para que aconteça. Isso aqui é mais para dizer que o nosso foco, quando a gente fala em TEV, é o HPV, é que existem grupos microbianos em ordem decrescente de resistência aos agentes químicos desinfetantes, né? E o HPV, ele é um vírus pequeno e não envelopado, que exige desinfetante de alto nível, ou que no mínimo tem ação micobactericida. Não adianta qualquer desinfetante, né? Por isso, desinfetante de alto nível. Bom, alertas importantes, né? A eficácia de um desinfetante químico é fórmula dependente. Hoje não tem mais aquela regrinha que tínhamos no passado, né? Hipoclorito é tanto tempo, né? Glutaraldeído é fórmula dependente. Então, não tem mais tempos de contato com o material padronizados, como os 30 minutos que eram preconizados pela ex-portaria 15 de 88, independente do agente químico desinfetante. Ainda hoje eu recebo questões no e-mail dizendo quanto tempo eu preciso deixar um laço peracético. Eu falo, é fórmula dependente, é o que está no rótulo. O que está no rótulo é que foi comprovado por laboratório reglado e o Ministério da Saúde concedeu o registro, né? Se responder favoravelmente aos requisitos da Anvisa 693, o produto é microbiologicamente seguro se utilizado conforme as instruções declaradas no rótulo.
E aí, essa é a súmula da RDC que regulamenta os desinfetantes. Então, um fabricante de desinfetante de alto nível, ele precisa apresentar em laboratório reblado, 60 culturas negativas do Staphylococcus, Salmonella agararaçus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Trichofita, Mentagrofites, Candida albicans, Mycobacterium smegmatica, Mycobacterium bovis, Mycobacterium massiliense e esporo do Bacillus subtilis e Clostridium. Então, o desinfetante de alto nível, a gente costuma dizer que é uma bomba atômica, né? Ele esporocida, ele mata tudo e mais um pouco que tiver no material. Já o de nível intermediário, como o álcool, já não tem tanta exigência, como vocês estão vendo aqui, e o de baixo nível são os três vegetativos. Como escolher o melhor desinfetante? Primeiro, segurança microbiológica. Outra coisa, compatibilidade com a matéria-prima do produto, equipamento, superfície, que tem ação rápida. Um desinfetante hoje em dia que precisa 30 minutos de contato está fora das possibilidades. Não fixe matéria orgânica, que seja fácil enxaguar, que seja de toxicidade baixa para as pessoas que trabalham fazendo a descontaminação, para o paciente, porque sempre sobra um resíduo, ecossistema, baixa inativação por matéria orgânica, estável, recurso para reuso seguro da solução se procedente, odor agradável, boa aceitação do usuário, custo acessível e disponibilidade no mercado. Só para não deixar de falar, né, os três desinfetantes de alto nível, que seria a indicação do TEV, o glutaraldeído, ele é ótimo para equipamento, mas é péssimo para processamento e saúde ocupacional. Ácido peracético é o contrário. Ele é péssimo para equipamento, ótimo para processamento e saúde ocupacional não é tão grave quanto os aldeídos, mas ele não deixa de ter a sua toxicidade. E outro ftalaldeído também bastante utilizado, ótimo para equipamento, péssimo para processamento e péssimo para saúde ocupacional. Na discussão, se alguém quiser saber os motivos, a gente pode discorrer. Verdade a ser introjetada, desinfecção, né? Sempre que vocês pensarem em descontaminar qualquer coisa, a garantia da limpeza é mais importante do que a escolha de desinfetante. E não esperar que novas formulações desinfetantes contornem as antigas falhas humanas ou dos equipamentos relacionados à limpeza. Tá. Nós temos um inimigo terrível, que são chamados de biofilmes. Os biofilmes, eles protegem os micro-organismos na superfície. Se a limpeza não for feita, quantas vezes forem importantes, porque ele vai fazendo essa super camada de micro-organismos, é como se fosse uma comunidade onde tem uma vida própria e faz a sobrevivência dos micro-organismos. Nós temos várias evidências científicas, especialmente aquelas lideradas pela Karen Vickery, que mostra exatamente que cortinas, travesseiros, capa de colchão, bancada de mesa, tudo isso ela recuperou biofilmes pelo fato da limpeza não acontecer como parte da descontaminação das superfícies. Bom, o processamento de dispositivos para a saúde é uma ciência nova de verdades transitórias, né? E temos que manter sempre o espírito de coerência aguçado. Opinião qualificada de especialistas é importante quando nada se sabe ou pouco se sabe sobre determinado assunto, mas o que necessita é ser validada por pesquisas cientificamente rigorosamente conduzidas, né? E eu já vivi meio século de vida profissional e eu me identifiquei muito com
com a frase, né, do Raul Seixas, né, que é bom a gente ser uma metamorfose ambulante do que aquelas pessoas que têm opinião formada sobre tudo e eu não tenho receio de desdizer, como eu tenho feito de alguns assuntos, né, porque as evidências científicas me mostraram outras verdades. Referências básicas, as nacionais estão aqui em cima, as internacionais estão embaixo. Nós incorporamos as internacionais na diretriz da SOBEC e na apostila da PECI, que, por sinal, ficou muito legal depois da revisão, e muito obrigada. Desculpe aí mais uma vez o contratempo. Professora Kazuko, não tem que pedir desculpa, não. Foi maravilhoso, como imaginávamos. E agora o Ricardo apresenta a Ana para a gente dar continuidade e torcer para a professora conseguir entrar aí no computador. Tá joia. Professora Kazuko, obrigado pela apresentação. Como a Renata falou, sempre muito boa, né? Sempre trazendo uma luz aí para todos nós. A gente vai agora, então, para a apresentação da Ana. E a Ana é enfermeira, né? Ana Flávia Michelin. A Ana, ela é especialista em prevenção, em controle de infecção pelo HC da USP e auditoria em serviços de saúde pela Faculdade Israelita Albert Einstein. Atualmente, ela é enfermeira da CCH do Sírio Libanês e a Ana ficou com a tarefa de falar aqui um pouco para a gente da parte prática, né, desse processo de limpeza e desinfecção nos ambientes de procedimentos diagnósticos. E depois da fala da Ana, aí a gente abre para discussão, para que a gente possa sair daqui bastante intrigado com esse tema, porque, como a professora Kazuko falou, a gente sempre está trabalhando com meias verdades, né? Uma verdade hoje não é amanhã, aquilo que foi no passado não é hoje. Então, estamos aqui para esse grande desafio. Ana, a palavra é sua. Boa noite a todos. Eu queria primeiramente agradecer a PC pelo convite, em especial a Renata e o Ricardo. Vamos lá. Vocês conseguem me ver? Sim, tá ótimo. Tá. É Então, como o perfeito. Ricardo comentou, a mim coube aí o desafio de falar sobre os processos de desinfecção dos transdutores na prática, né? E os seus principais desafios. Bom, eu declaro que eu não tenho conflito de interesse nessa apresentação. E qual que é? Queria começar, né, falando sobre a importância da limpeza e desinfecção adequada dos transdutores de ultrassom. Então, a primeira coisa, né, é a prevenção de infecção, seja a proteção dos pacientes, seja a proteção dos profissionais. Então, transdutores devidamente higienizados, eles evitam a transmissão de micro-organismos de um paciente para o outro e também evita a exposição aí dos profissionais que manipulam esses dispositivos. Dispositivos devidamente limpos também aumentam a qualidade do diagnóstico, então é possível ter uma visualização mais adequada quando esse equipamento ele está devidamente limpo. E também é importante falar da durabilidade, né? Então, equipamentos que são limpos, desinfetados, esterilizados de forma adequada, eles têm uma durabilidade maior, têm uma vida mais longa, né? E quais são os desafios da desinfecção dos transdutores na prática, né, no dia a dia? Então, a primeira coisa é que esses equipamentos eles são compostos de materiais muito sensíveis, né? Então, eles possuem componentes eletrônicos que podem ser danificados durante o processo de limpeza, desinfecção e esterilização. Durante a limpeza, pode ocorrer a infiltração dessa solução nos componentes eletrônicos, quando aplicado diretamente no transdutor. Então, quando eu borrifo, por exemplo, né, um desinfetante que é aplicado por borrifador, então, quando eu borrifo esse produto diretamente no transdutor, sem borrifar ele antes numa sontária ou numa compressa, eu posso danificar esse equipamento. Além disso,
Usar toalhas abrasivas podem danificar as lentes desse equipamento. Na desinfecção por imersão, a gente pode ter uma corrosão da superfície desse transdutor e danos às conexões elétricas. E muitos desses transdutores não suportam esterilização a vapor, pois são sensíveis ao calor. Outro ponto que é um desafio é a complexidade desses equipamentos. Então, a gente tem diversos tipos de transdutores no mercado que podem exigir técnicas de limpeza, desinfecção e esterilização diferentes. Tem um risco de ocorrer falhas na limpeza quando existem equipamentos complexos e difíceis de serem limpos. E eles podem ser difíceis de limpar, dada a sua conformidade, e podem exigir da equipe mais tempo para realizar essa limpeza e treinamentos específicos. A compatibilidade dos desinfetantes e esterilizantes também é importante, e a gente tem no mercado diversos desinfetantes e esterilizantes, porém nem todos são compatíveis com todos os tipos de transdutores ou com o nível de desinfecção exigido para cada um. Então, é importante se atentar ao nível de criticidade do aparelho e qual o desinfetante ou método de esterilização mais adequado. E como a professora Kazuko falou, é importante que a gente consulte o fabricante e siga as orientações deste, né, sobre qual é o produto mais indicado para aquele equipamento, né, para que a gente não corra o risco de danificar esse equipamento com um produto que o fabricante não recomendou e a gente perder a garantia. Além disso, a adesão aos protocolos de limpeza é um desafio, né? Então, a adesão a esses protocolos, quando bem descritos e estabelecidos, garante que a limpeza, desinfecção e esterilização ocorra de forma adequada. E alguns fatores, como rotatividade, variedade de profissionais que pode ter diversos níveis de conhecimento sobre as técnicas de limpeza, recursos limitados, mudanças constantes nas diretrizes e ausência de supervisão podem tornar a adesão aos protocolos de limpeza um desafio. O número crescente de exames é um desafio na prática, então a gente sabe que o número cada vez maior de exames de ultrassom que vem sendo realizado em serviços de saúde e a pressão por reprocessamento cada vez mais rápido é um desafio na garantia de que esse processo ele seja realizado com qualidade e dentro dos padrões estabelecidos. O treinamento e capacitação da equipe é um ponto importante, porque a falta destes pode levar a erros, né, como execução de técnicas e utilização de produtos inadequados, que vão comprometer a efetividade da limpeza, da desinfecção e da esterilização. E também outro ponto importante, né, e que também é desafiador na prática, é a logística e infraestrutura. Então, a disponibilidade de recursos e pessoas, então, número adequado de profissionais, soluções e materiais de limpeza disponíveis, água, desinfetantes, equipamentos apropriados, entre outros. Muitos desses produtos, desses desinfetantes, necessitam de um espaço físico adequado, então, isso também precisa ser levado em consideração. Aumento do tempo de processamento, então, quando a gente geralmente adequa um processo, uma das pontuações que a gente muitas vezes recebe da equipe é que houve um aumento no tempo de processamento, né? Então, isso precisa ser levado em consideração, até porque a gente vai ter deslocamento, e a gente vai ter a execução de um processo aí com mais etapas, muitas vezes, né? Então, esse é um desafio na prática. Outro desafio é um local adequado para armazenamento desses transdutores e também a manutenção periódica desses equipamentos. E quais são as boas práticas na desinfecção dos transdutores, né? A primeira de todas, que a professora Kazuko comentou, é a limpeza. Então, a limpeza é a parte mais importante do processo. Quando a limpeza não é feita de forma adequada, ela compromete a desinfecção e esterilização. Escolha do método de reprocessamento e desinfetante esterilizante adequado. Então, como eu disse, a gente tem que adequar o produto ao equipamento, e aí é sempre importante consultar o fabricante. Utilizar capas protetoras quando indicadas, então, em procedimentos invasivos, está indicado o uso de capas protetoras, a gente precisa levar isso em consideração.
realizar o armazenamento adequado desses transdutores, né, desses probes, depois que eles passam pelo processo de limpeza, desinfecção e esterilização. Equipe bem treinada garante que o processo seja realizado de forma adequada, dentro das diretrizes e dentro das melhores práticas. Manutenção regular do equipamento, então, a manutenção regular garante que eu não esteja usando um equipamento danificado, que pode contribuir aí para uma desinfecção ineficaz, né, para uma limpeza e desinfecção ineficaz. E a rastreabilidade do processo, ela é super importante. E na prática, como a gente faz a desinfecção dos transdutores? Só para contextualizar, a gente tem 3 tipos aí de transdutores. A gente tem os transdutores convexos, lineares e de setor. Eles são utilizados para exames externos, então, por exemplo, ultrassom abdominal, ultrassom de mama, e eles têm contato com a pele íntegra. Nós temos os transdutores endocavitários, que são usados para exames internos, então eles são inseridos em orifícios naturais, né? Tem um contato com mucosas e pele não íntegra. E também os transdutores intraoperatórios laparoscópicos, que são utilizados durante procedimentos cirúrgicos e têm contato com tecido estéreo. Vale lembrar que os transdutores convexos, lineares e de setor, eles também podem ser utilizados em procedimentos invasivos. Eu não vou detalhar muito a classificação de Spawn, a professora Kazuko já comentou, mas só para lembrar, então, que os transdutores lineares, convexos, que têm contato com pele íntegra, eles são classificados como artigos não críticos, devem passar por desinfecção de baixo nível ou nível intermediário. Os transdutores endocavitários são classificados como artigos semicríticos, devem passar por desinfecção de alto nível. E os transdutores intraoperatórios, laparoscópicos, eles são classificados como artigos críticos e precisam ser submetidos à esterilização. Quais são os riscos de infecção relacionados aos transdutores, né? Então, a gente tem bem documentado em literatura, como a professora Kazuko falou, os transdutores, eles são objetos, né, são fomites que disseminam micro-organismos no ambiente hospitalar. Além disso, o gel de condução acústico ele pode acumular na superfície da sonda e ser um potencial meio de cultura e propagador de agentes infecciosos. E os transdutores endocavitários e lineares, né, quando em contato com pele não íntegra, também contribuem para a transmissão de micro-organismos através de alguns fatores. Então, por exemplo, eles são introduzidos em mucosas e pele não íntegra e podem ser contaminados por micro-organismos potencialmente patogênicos. Nós temos revisões de literatura, artigos publicados que mostram que a taxa de perfuração da capa protetora ela pode variar de 1 a 9%. A ausência de limpeza prévia pode contribuir para a disseminação desses micro-organismos e a ausência de limpeza prévia vai comprometer a desinfecção. Contaminação de acessórios, então, o gel, por exemplo, é também bem documentada a literatura que o gel ele pode ser uma fonte de disseminação de micro-organismos e causar surtos nos ambientes hospitalares. Além disso, também é importante ele pensar no equipamento como um todo, né? Então, no teclado, na tela, essas superfícies também podem ser contaminadas e ser veículos aí de transmissão de micro-organismos. E também, super importante, higiene das mãos. E ausência de treinamento de equipe, então equipe, como eu já comentei anteriormente, equipe que não é treinada, que não está preparada para realizar os procedimentos de limpeza, desinfecção e esterilização, também não vai garantir um processo adequado e a gente pode aí disseminar micro-organismos através das sondas. Com relação aos transdutores críticos, eles conferem um alto risco de infecção, né, se estiverem contaminados, porque eles têm contato com tecido estéril, e, por conta disso, eles devem ser estéreis sempre. Aqui, só para exemplificar, né, eu trouxe aqui 2 artigos que mostram os transdutores semicríticos como fomites, né, como disseminadores de infecção. Esse primeiro artigo, ele mostrou, de 2013, ele é uma revisão de literatura, né, uma revisão sistemática,
E ele mostrou que 34% dos transdutores que foram avaliados estavam contaminados por bactérias e 19,4% por vírus patogênicos após a remoção da capa protetora, né? Seja capa ou seja camisinha. E houve uma manutenção de 12,9% de contaminação bacteriana e 1% de vírus, mesmo após procedimentos de desinfecção de baixo nível ou nível intermediário. E esse segundo artigo, ele mostra o risco, o alto risco de contaminação por HPV, né, dos transdutores endovaginais, e ele avaliou o grau de contaminação em dois períodos. O primeiro período, imediatamente após a realização do exame, e aí esse exame, nesse artigo, era feito com capa protetora e desinfecção com lenços umedecidos com desinfetante à base de quaternário de amônio, e eles evidenciaram que 3,5% dos transdutores estavam contaminados com HPV e 3% estavam contaminados com HPVs com cepas oncogênicas. No segundo período, eles avaliaram imediatamente o transdutor antes de ser usado no próximo paciente, né, para avaliar o risco de transmissão, e eles evidenciaram que 2,8% desses transdutores ainda estavam contaminados com HPV. Falando um pouco dos transdutores não críticos, né, os que são os convexos, lineares e de setor, o que é importante a gente considerar na prática, né? Como rotina. Então, o primeiro passo na limpeza e no reprocessamento desses equipamentos é remover o gel com compressa macia, né, antes da desinfecção. Então, após a remoção da capa protetora ou da camisinha, e aí é sempre importante a gente retirar a camisinha ou a capa protetora de um modo que a gente não contamine o transdutor, né? Não corra esse risco de contaminar o transdutor. Então, retirou a camisinha, a gente vai retirar o excesso de gel com compressa macia antes de fazer a desinfecção. Para fazer a desinfecção, a gente pode usar desinfetante de baixo nível ou nível intermediário, né? Porque, como eu disse, esses transdutores têm contato com pele íntegra, então esses desinfetantes são suficientes. E aí a gente tem disponível no mercado lenço pronto uso ou borrifador com compressa, né? Associado com a compressa. E quais são os produtos que a gente pode utilizar para fazer essa desinfecção e eu ressalto, sempre importante consultar o fabricante. Então, a gente pode usar quaternário de amônio, peróxido de hidrogênio, álcool 70, hipoclorito de sódio, entre outros. Eu coloquei dois asteriscos aí no álcool e no hipoclorito, principalmente no álcool, porque o álcool ele tende a danificar, né, as lentes, tende a ressecar o equipamento, então ele não é muito usado na prática. E o hipoclorito, a gente também pode ter aí um ressecamento, então a gente precisa ter algumas ressalvas com esses dois produtos. Feito isso, o transdutor está pronto para uso no próximo paciente ou para o armazenamento adequado. E como eu disse, a gente tem que ter atenção, porque esses transdutores, eles são classificados como não críticos, mas quando utilizados para procedimentos invasivos, como, por exemplo, biópsias, ou procedimentos percutâneos, por exemplo, eles mudam sua classificação e se tornam críticos. Desinfecção de alto nível, para transdutores semicríticos, então a gente tem bem consolidado na recomendação internacional de que a gente deve fazer desinfecção de alto nível para esses transdutores. Então, eu trouxe aqui diversas literaturas, a gente tem CDC, a gente tem Escócia, a gente tem Austrália, então, diversos países recomendam o uso de desinfecção de alto nível para os transdutores aí, endocavitários. E agora falando um pouco de transdutores semicríticos, né? Para transdutor, como fazer na prática, né? Então, para ultrassom transvaginal e transretal, a gente deve usar a capa protetora, o preservativo, para reduzir o risco de contaminação do transdutor.
Ter atenção ao uso de capas protetoras, porque elas não alteram a necessidade das sondas passarem por desinfecção de alto nível, uma vez que elas podem furar, podem se romper e também podem ocorrer contaminação do transdutor durante a sua retirada. Então, usar a capa protetora não torna o transdutor semicrítico como não crítico, tá? Então, isso é algo que a gente precisa se atentar. Eu trouxe aqui um esquema de 3 possibilidades de desinfecção dos transdutores endocavitários, seja por desinfecção de alto nível por imersão, seja por desinfecção de alto nível por luz ultravioleta. Desculpa, dois métodos, tá? Imersão ou desinfecção por luz ultravioleta para transdutor intravaginal e transretal e transesofágico. Então, transdutor transvaginal, transretal. Então, como eu comentei, a gente tem que remover a capa protetora e o preservativo com cuidado. A gente tem que retirar o excesso do gel condutor com compressa ou um pano macio. A gente tem que preceder a limpeza com um detergente enzimático, aí lembrando que ele vai ser por imersão, né? Então, no geral, esse equipamento é encaminhado, por exemplo, para endoscopia. Então, a limpeza é feita nesse setor, né? Então, com detergente enzimático, com outro detergente. A gente deve realizar a secagem antes da desinfecção. Após realizar a desinfecção de alto nível por imersão, e aí a gente tem como possibilidade os aldeídos, o ácido peracético e o peróxido de hidrogênio. O próximo passo é enxaguar esse equipamento, secar e armazenar. Quando a gente fala de desinfecção de alto nível com luz ultravioleta, o primeiro passo é também remover a capa protetora, né, o preservativo com cuidado, retirar o excesso de gel condutor com compressa papel macio, fazer uma limpeza, utilizando aí desinfetante de baixo nível, de nível intermediário, e aí submeter o equipamento à desinfecção de alto nível, que nesse caso é a luz ultravioleta, então aqui a gente não precisa de secagem, não precisa de enxágue, e aí esse equipamento está pronto para o armazenamento. Com relação ao transesofágico, então, ele é muito parecido com o transdutor transvaginal, transretal, que é submetido à desinfecção por imersão, né? Na verdade, os passos são quase os mesmos, né? A gente faz uma pré-limpeza na sala de exame, faz uma limpeza com detergente enzimático, faz secagem, faz desinfecção de alto nível por imersão, e aí, com os mesmos desinfetantes, aldeídos, ácido peracético, peróxido de hidrogênio, faz enxágue, faz enxágue, faz secagem e faz armazenamento adequado. Com relação aos transdutores críticos, né, que são os lados nos procedimentos intraoperatórios e os laparoscópicos. Então, a recomendação é que a gente utilize sempre transdutores estéreis, de uso único ou reprocessados. Uso único a gente não é muito comum aqui no Brasil, né? Então, ele é bem usado em outros países, mas não muito no Brasil, a gente ainda reprocessa muito. Utilizar capas estéreis para redução da contaminação dos transdutores, né? Capa estéreo e gel estéreo, né? Claro. E a gente pode fazer a esterilização desses transdutores com a própria autoclave, né? Apesar de a gente ter isso para os laparoscópicos, tá? Porque eles vão aguentar. Mas os demais transdutores, eles geralmente não aguentam calor, então a gente tem como opção o plasma de peróxido de hidrogênio e o óxido de etileno. Outro ponto importante é a rastreabilidade. Então, os registros de desinfecção de alto nível, esterilização, ou até mesmo baixo nível, né, se for possível, eles devem ser mantidos para garantir que um sistema de rastreabilidade esteja em vigor para permitir que os procedimentos sejam seguidos em caso de qualquer falha de descontaminação. E quais são alguns itens importantes que a gente precisa registrar? A data do processamento, o tipo de transdutor e o número de identificação, o número de série desse transdutor. Se a gente usou uma máquina automatizada, qual foi essa máquina, tá? Então, também qual é o número de série dessa máquina. Quem foi a pessoa responsável pela limpeza, pela desinfecção, pela esterilização. O número do lote, data de validade do desinfetante e se foram feitas os testes de concentração.
Agora eu trouxe aqui um pouquinho para vocês a nossa experiência lá no Círio com relação à desinfecção de alto nível dos transdutores endocavitários. Esse foi um processo bem longo, ele demorou 7 anos para ser implementado, desde que se observou a necessidade, né? Então, foi um processo que começou em 2013, com revisão de literatura e verificação da recomendação, né, de desinfecção de alto nível dos transdutores endocavitários. E aí a gente também observou, né, em 2013, a partir do momento que se verificou a necessidade de realizar desinfecção de alto nível dos transdutores, implantou-se a desinfecção de alto nível com ácido peracético, tá? Dos transdutores de biópsia de próstata e transvaginais. Um ano depois, houve uma necessidade de adequação da estrutura física para fazer a desinfecção desses transdutores e aquisição de mais aparelhos. Em 2016, a gente inaugurou a nova CME, e houve uma revisão de orçamento para adequar o processo. Em 2018, surgiu no mercado um novo produto para desinfecção de alto nível, que era a luz ultravioleta, mas até então não se tinha registro na Anvisa e estava-se avaliando os laudos de eficiência e eficácia. Um ano depois, em 2019, o registro foi aprovado pela Anvisa, foi feito um teste piloto com 3.500 transdutores, com aprovação pela equipe, então não se observou nenhum dano nesses aparelhos. E em 2020, efetivamente, a gente iniciou a desinfecção de alto nível dos transdutores endocavitários na Bela Vista, tá? Com luz ultravioleta. Então, a gente hoje usa o antigermix. Como a professora Kazuko comentou, a desinfecção ocorre em 90 segundos. Ele elimina de forma eficaz o HPV, possui registro na Anvisa e tem rastreabilidade. Aqui só algumas fotos para mostrar para vocês. Essa daqui é a máquina, né? Esse aqui é o antigermix. A sonda ela fica posicionada, o transdutor ele fica posicionado dessa forma dentro do equipamento e aqui a gente tem as lâmpadas ultravioleta ao redor de todo o equipamento, né? Para que a gente garanta que toda a superfície da sonda seja incidida pela luz. Ele mostra no painel a temperatura, ele mostra o tempo de desinfecção e ele alarma quando esse equipamento está pronto. Além disso, como eu comentei, a gente tem rastreabilidade, então ele emite uma etiqueta em que mostra aí a hora e o dia em que foi feita a desinfecção, se a desinfecção foi feita com sucesso. Depois que esse transdutor ele passa pelo processo de desinfecção, a gente envolve ele com compressa não estéril, ele é embalado num saco plástico, a gente cola a etiqueta dos parâmetros do ciclo nessa embalagem, e todos esses dados impressos na etiqueta, eles são registrados em prontuário pela equipe de enfermagem. E aí, como é que é nossa rotina, né? A gente, para a realização desses exames e o nosso fluxo de limpeza e desinfecção. Então, para ultrassom transvaginal e transretal, a gente recomenda o uso de preservativo. Após a retirada desse preservativo, com cuidado, evitando contaminação, é necessário retirar o excesso do gel condutor com uma compressa e depois a gente usa um produto à base de dióxido de cloro. A gente usa um lenço pronto uso para fazer a desinfecção aí de baixo nível. Depois dessa limpeza, né, o transdutor ele é encaminhado até a sala de desinfecção, ele é colocado no antigermix e após o tempo de desinfecção, como eu mostrei para vocês, ele é embalado e enviado novamente para a sala de exame. Para que não se ocorra nenhuma confusão de identificação de confundir um equipamento limpo com sujo, né? Os limpos, eles são imediatamente enviados para a sala e a gente também só mantém um transdutor por vez no local de desinfecção. A máquina, ela apita, né? Como eu disse, quando o ciclo ele está completo, para evitar aí qualquer risco de
confundir uma sonda limpa com uma sonda suja. E para concluir, né, então, como eu disse, os desafios para a desinfecção dos transdutores, eles são diversos. A gente precisa de uma mudança de cultura, porque o ultrassom ele não é inofensivo, né? Como a professora Kazuko falou, como eu mostrei em alguns estudos, a gente tem bem documentado em literatura como esses materiais, né, esses equipamentos podem inseminar micro-organismos e causar infecções no ambiente hospitalar, nos ambientes de assistência à saúde e adequar as boas práticas de acordo com a realidade de cada instituição é importante, né? Então, se atentar para a sua realidade e tentar se adequar com o que é recomendado pelas sociedades, pelos guidelines, pela legislação, de uma forma viável, né? E é isso, e eu agradeço. Ana, Ana, muito obrigado pela sua apresentação, bastante esclarecedora, trouxe, acho que, uma bagagem muito boa para a gente poder discutir aqui o tema, a gente conversar um pouquinho. que bom, Kazuko, Eu vi que professora. tem já várias perguntas aqui, né? É, e que Diga, bom, Renata. professora, que deu certo. É que eu fiz uma apresentação que eu achei que eu era emotiva, assim, que eu fiquei muito feliz do seu aceite. E duas gerações aqui, a Ana Flávia, que a gente trabalha juntas, e, e te ouvir, assim, com 50 anos de vida profissional e empolgada e humilde, colocando música de Raul Seixas ali, é a sua cara mesmo isso. Então eu sei que você é desse jeito mesmo. Obrigada, professora. E Ana, você, eu já vi essa apresentação e fiquei encantada de novo com tudo que você, esse conteúdo em pouquíssimo tempo, foi maravilhoso. Aí tem várias perguntas aqui. Eu posso começar, Ricardo? Tem duas Pode ser, Renata. que é da professora Kazuko, que é da questão do álcool, que eles ficaram bastante intrigados daquela publicação, que é até antiga, que é da Julinha e a outra, que eu não lembro mais da outra sua aluna. Então, a Camila Bicalho, ela falou que fica bem claro na RDC 15. Ai, será que é desse? Não, da Ai, não. Tem uma lá no começo que ela perguntou assim, ó, vou pegar o nome dela enquanto é a primeira pergunta. Ela fala se essa superfície estava visivelmente suja quando aplicou o álcool na superfície. Sim, estava visivelmente suja. Misturamos saliva, né, para ficar bem grudenta Serraças marcenses. Agora não sei se foi Serraças marcenses. Visivelmente suja. E depois, lendo a literatura, o álcool absoluto é que tem a propriedade de fixar a matéria orgânica na superfície, mas não o álcool diluído, né? E o álcool é o único agente químico que, diluído, ele tem uma ação desinfetante maior do que o absoluto. Outra coisa, não é verdade que o álcool não limpa a sujidade. Tanto que, desculpe misturar assuntos domésticos, né? Muita gente limpa vidro com álcool, né? 42, porque agora não tem mais concentrado à venda. Então, acho que são coisas que a gente tem que admitir pelas evidências. O álcool limpa, o álcool não fixa matéria orgânica e ele é um bactericida que merece todo o nosso respeito. Agora, eu acho que é muito gozado, né? Aceitam o uso do álcool gel como substituição da lavagem simples das mãos, como uma coisa segura. E quando chega na aplicação na superfície, nos produtos, né?
parece que faz uma cisão, mas é o mesmo álcool que a gente está conversando, né? Agora, lógico que eu preferia muito mais limpar as superfícies primeiro, secar e depois passar um desinfetante. Claro que para mim seria muito mais confortável, mas isso demanda um tempo que a prática não nos fornece. Por exemplo, eu já ouvi no centro cirúrgico um comando do tipo: daqui 20 minutos o próximo paciente vai entrar. Então, com uma realidade dessa, não dá para exigir que a circulante limpe com água, detergente e fricção. Tire o detergente, seque e passe o álcool, né? Geralmente elas passam álcool direto, era isso que me incomodava. E foi o que motivou a fazer a primeira pesquisa, e eu fiquei muito feliz, assim, é, não vou divulgar isso como uma primeira opção, mas não tem problema, porque traz segurança. Isso é maravilhoso porque o álcool, a gente utiliza o álcool no sírio-libanês, o álcool 70 para limpeza de superfície como primeira escolha. E nas áreas críticas, a gente utiliza um outro desinfetante, não porque, lá UTI, micro, não é por isso, porque como tem muito equipamento, aí, para não colocar para o profissional várias opções de desinfetante, nós utilizamos um que seja possível limpar a superfície e também o equipamento, porque realmente causa dano usar álcool a 70 diretamente nesses equipamentos touch, assim, eles danificam mesmo. Mas ele é um desinfetante de baixo nível, como outro qualquer, só não tem essa função, né, professora, de ele também é, tirar aquele que fala assim, o encardidinho, né, quando fica, ele não tem essa função, ele tem a função desinfetante, e tem vários produtos hoje que eles limpam e desinfetam, então tem essa vantagem, né, porque ele deixa o ambiente mais, com aspecto mais limpo, visivelmente mais limpo. Agora tem uma pergunta da Gláucia, eu não sei se eu entendi errado, mas a Gláucia perguntou assim, ó, os lenços prontos não se mostraram seguros, imagino que os lenços que sejam embebidos pelo profissional também. Eu entendi o diferente, eu entendi que a senhora falou que os lenços embebidos já pronto uso são uma ótima opção de uso, porque ele... Fala aí, professora. É assim, para superfícies, né, fixas e de equipamento, que é menos comprometedor, esses lenços, né, que limpam e desinfetam e que vêm em quantidade, fica inclusive fora, ressecando, acho que não tem grandes consequências, mas nós testamos nas duas pesquisas esses mesmos wipes com indicação do fabricante para superfícies fixas e de equipamentos e para materiais não críticos, utilizamos para o TEV, transdutor endovaginal, e não funcionou. O que funcionou foi pegar o material absorvente, borrifar mais ou menos umas 10 borrifadas para encharcar o material absorvente e aí sim deixar o tempo recomendado pelo fabricante. Aí funcionou, ou seja, é promissor, mas o tamanho amostral não foi suficiente para dizer, olha, dá para fazer isso no lugar do Tristel, que é um lenço comprovado. Tristel são quatro tipos são três ou quatro etapas, né? É, é feito no próprio local do exame, sem desconectar o transdutor, mas é uma outra sequência. Tem um lenço para limpar, outro lenço para tirar o detergente, depois o desinfetante, depois para neutralizar o desinfetante. Então, só desfazendo o mal-entendido, esses lenços, largamente comercializados atualmente em nosso meio, que limpa e desinfeta superfícies, ele Perfeito. não funcionou para o transdutor intencionalmente contaminado. É que como a gente faz
trabalho laboratorial intencionalmente contaminado, é uma quantidade muito grande de micro-organismos. No da Carina, foi com micobactéria, uma micobactéria, e no caso do Renato foi HPV mesmo. Não funcionou e na discussão nós colocamos, ele fica ressecado, o agente químico decanta, né? Não existe uma confiabilidade para nível de descontaminação de um material semicrítico. Sim, ele é só. Eu também quero deixar claro aqui que ele é ótimo para limpeza de superfície, É né? superfície, é. E eu acho que a Ana Flávia poderia complementar nisso, porque assim, a gente sofre, imagino que vocês também, muita pressão da indústria dizendo: olha, o meu lenço mata HPV, por que que você não usa esse lenço? Então, assim, até com a pergunta da Márcia, como a Ana Flávia apresentou, foram anos de convencimento da equipe médica, da equipe de enfermagem, porque precisa fazer, como que é girar ali o processo. Então, quanto mais rápido, melhor. Se tem uma pessoa que fala que esse lenço mata o HPV, por controle de infecção é submeter a um processo de desinfecção de alto nível se o lencinho elimina, né? Então, quer fazer eu Sim, posso ler? tem mais perguntas aqui, acho que ó, ainda para a professora Kazuko, acho que mas se a Ana quiser falar também, tem uma pergunta da Márcia, em relação ao TEV, se usar dois preservativos e uma técnica de retirada, se isso minimizaria a contaminação. Posso responder? Sim, Só, professora. só produzindo evidência científica. Hoje em dia, dedução teórica só não basta, né? Porque, na verdade, é no momento da retirada que a camisinha enrola e contamina a superfície transdutor. Então, eu diria, acho que está na mesma, mas eu acho que essa questão dá para dizer que dá na mesma. Não, não adianta colocar, porque a microperfuração, ela não é tão frequente. Ela existe, mas não é tão frequente, principalmente pela qualidade das camisinhas hoje em dia, né? O problema todo é na hora que vai retirar, quando enrola e aí pronto, está contaminando a superfície transdutor. E É, aí, muitas vezes, só removem com mesmo papel toalha, né, Ana Flávia? É isso que eu vi. Remove só com papel toalha, encapa com nova camisinha e utiliza para o próximo paciente, né? Então, Exato. não tem segurança. Eu concordo com você, professor. É, eu acho que causaria mais problema do que solução, né? A gente usar duas camisinhas, porque eu acho que ficaria aí bem mais difícil de retirar. A gente teria um risco a mais de contaminação, na retirada, além das microperfurações. Então, eu acredito que duas camisinhas, na verdade, mais trariam problemas do que soluções. Eu acho que é, isso a gente já viu em outros cenários, como, por exemplo, a ideia de usar duas luvas, né? exato, eu pensei na Para hora, Ricardo. poder diminuir a contaminação, e a gente vê que é o contrário, né? Tudo que, até porque a retirada, né, assim como é a retirada da luva, vai ser a retirada do preservativo, isso dificulta muito. Quando você tem mais que um, tirar um já é Uhum, difícil, né, sem contaminar. Tirar exato. dois, você torna muito complexo o procedimento, né? A probabilidade de falha acaba aumentando muito, né? Tem Tem mais uma pergunta. uma questão, Diga, Renato, uma pode questão falar. aí da Natália, não sei se é uma pergunta ou uma afirmação, que ela, primeiro, assim, ela perguntou, né? Vocês têm experiência com equipamento de laser endocavitário? No caso do vaginal, o modelo de fabricação torna impossível o processo de desinfecção de alto nível. Posso Quer comentar, Rê? claro? Inclusive, você pode complementar, né? Porque a gente vem sofrendo com essa dor lá no Círio, né?
de ajustar esse processo de desinfecção desses lasers. A gente tem diversos modelos no mercado. Muitas vezes a gente até encontra alguma ponteira que é descartável, mas que muitas vezes não atendem à necessidade de quem vai usar, né? Então, pensando aí na fisioterapia, na odonto, enfim, muitas vezes existe essa ponteira, mas essa ponteira não atende o que o profissional necessita. E aí a gente está sofrendo, né, Rê, com essa adequação desse processo lá no Sírio, porque realmente é um grande desafio. Natália, isso caiu aqui no meu colinho e não quer sair mais, esse assunto. Quando se fala, é um simples laser. E eu quero finalizar o ano sem essa demanda mais, porque passou o ano inteiro, até o ano passado, até desde o ano passado com isso, porque cada vez mais esse laser está comprovado que ele é muito bom para quando tem lesão em mucosa. A gente descobriu agora que utiliza muito laser em via vaginal, em via retal, pacientes que têm, faz cirurgia oncológica e tem reestreitamento ali da vagina e anal, e aí esse laser se mostra muito bom. Já é muito utilizado em lesão de pele, mas a questão é, nós não temos um equipamento, como a Ana Flávia falou, que permita a esterilização, né? Seria, nesse caso, e nem, no mínimo, a desinfecção de alto nível, porque ele não desconecta aquela ponteira metálica e a de plástico, que poderia ser descartável, mas ainda eu continuo com um problema. Então, e quando a gente pergunta, professora Kazuko, para o fabricante, porque fora do nosso país, eles têm que ter um manual de como que eu tenho que fazer o processo. Quando eu pergunto para o fabricante, ele fala assim: passe álcool a 70. Então aí eu já não tenho mais, aí fica, a gente fica nessa dificuldade e fica aí tentando mitigar os riscos. Mas é desafiador, Natália. Podemos trocar figurinhas depois. Bom, Tem uma. Ai, desculpa. daria para, né, Renata, se a gente for na linha de evidência científica, tentar trabalhar no laboratório em condições controladas, uma contaminação intencional, é, mais de 1 milhão de unidades de micro-organismos que seja o foco no sentido de que são micro-organismos presentes nos locais onde eu uso essa ponteira HPV, laser, aplicar o álcool e tentar recuperar esse micro-organismo marcador. Me parece muito simples, né? Agora, o que a gente pode fazer é pedir comprovação da validação dessa orientação. Uma vez que é importado, provavelmente, se eles falam, se eles apresentam um POP, esse POP foi validado, né, Renata? Tenta buscar como eles validaram esse POP que eles divulgam como orientação, né? É um caminho. posso tentar, Eu, mas é verdade, eu até desistir, porque eles são tão assim, a resposta tão simples, e eu fiquei empolgada aí desse trabalho que a senhora comentou. é, Sabe, a gente pode dar seguimento a isso, porque o eu, Brasil usa esse equipamento. é o quê? O Brasil, quem usa laser dentro das instituições, dos serviços de saúde, utiliza esse equipamento porque é meio que o único no mercado. Então, é uma dificuldade aí. Eu só acho que, como desenho da pesquisa, precisa escolher um microorganismo teste que seja bem resistente, no sentido dos vários micro-organismos presentes nos locais onde eles são utilizados, numa quantidade, numa densidade mais de 1 milhão, mais de 10 a quinta por ml, pelo menos, mais de 10 a quinta, e se eliminar, no sentido de, após a aplicação do álcool, se eliminar sem conseguir recuperar, num tamanho amostral, né, no mínimo
um 5, porque quando a pesquisa é laboratorial, a gente pode trabalhar em quintuplicata. Aí pronto, eu acho que está validado internamente e, e dá para divulgar. Ótimo. Ana, estão elogiando aqui sua apresentação também, muito da Kazuki e a sua também. É, Tem mais é, perguntas aqui, Renato. Ó, tem uma pergunta da Eli. Ela diz o seguinte, para a professora Kazuko. No estudo da Karina, a solução de quaternário de amônia teve eficácia contra micobactérias. Como podemos trasladar para a prática? Olha, o que é que foi promissora? É porque a Karina não fez trabalho laboratorial. Quando a gente faz trabalho laboratorial, pode ser amostra pequena, porque as variáveis são controladas e existe um desafio muito grande. Desculpe se eu estiver falando coisa muito teórica. Da Karina foi uma pesquisa de campo, né? Então, ela realmente colheu os micro-organismos dos transdutores após a utilização, inclusive da camisinha, e o que deu certo foi o quaternário de amônio borrifado eh, no material absorvente, né? 10 borrifadas, ficou bem encharcado, mostrou-se promissor. A nossa conclusão é assim: mostrou-se promissor como uma forma mostrou-se promissor para investir numa pesquisa laboratorial com desafio, com tamanho amostral pelo menos em quintuplicata, né? Então, é por isso que a gente não divulgou como utilizem o quaternário de amônio, não na forma de lenço pré-umedecido, mas borrifado que é seguro. Mas ele mostrou promissor no sentido de não recuperarmos o micobactéria. a Camila fez obrigada pelas aulas. Fica bem claro na RDC 15 que os transdutores endocavitários precisam passar por desinfecção de alto nível. Contudo, essa legislação não se aplica a centros clínicos, que são os maiores fornecedores desse exame. Como ajustar o processo nessa realidade? Olha, foi a maior, acho que foi um dos maiores erros da RDC 15, sabe? O processamento, as diretrizes do processamento são todas iguais, independente do contexto. O maior erro foi excluir-se desse escopo clínicas, odontologia. Por que que exclui, né? Se a diretriz de processamento são as mesmas. Lógico que tem particularidades de acordo com muitas variáveis, né? Com o tipo de material, intensidade que fica intensidade que permanece do paciente, invasividade, tem tudo isso, mas a diretriz é a mesma. Então, Camila, você pode usar as diretrizes da RDC 15 porque é defensável, é totalmente defensável. O problema, professora, é que é isso, né? É o comentário da Camila e da Gláucia também. Infelizmente, a gente fica preso nessas brechas da lei, porque É. a gente tem mais força, tudo bem, apresenta os artigos, tal, o privilégio dos serviços que ainda que aceitam isso, né? As evidências na literatura. Mas quando não tem o que a Anvisa não fala isso. Então aí tem essa dificuldade. Então a gente só vai conseguir resolver isso, Glaucia, Camila e todos aí, quando tiver atualizações da RDC 15, né? Esse poder Então, mas é fogo, né? é A minha família, eu tenho assim, meu marido é dentista, meu filho é dentista, minha nora é dentista. Quando eu falo alguma coisa e digo que está na RDC 15, a primeira coisa, isso não se aplica à odontologia. Mas eu quero chorar, porque como não se aplica à odontologia, né? Então, vocês têm o quê? Diretriz própria, e nem tem diretriz própria. Como fez mal essa restrição que a RC15 fez em relação à abrangência. Eu acho, e depois, assim, poderiam ser mais ágeis, como o CDC, como o guideline do CDC.
vários aspectos do guideline do CNZ, por exemplo, prazo de prateleira, eles fizeram um adendo. Então, se você for buscar prazo de prateleira no guideline do CDC, já não existe mais, né? Eles chamam de até antiquado, não é bem esse termo que eles usam, mas assim, eles falam que até retrógrado o serviço de saúde que acha que o material se contamina pelo tempo e não por evento relacionado. Então, a RDC 15 poderia fazer isso, no meu ponto de vista. Já falei isso várias vezes para eles, sabe? Para quem tem um pouco mais de autoridade dentro da Anvisa, né? Por que não copiam o modelo do CDC americano? Porque eu sei que revisar toda a RDC, tornar impecável, é uma coisa muito complicado. Então, vai fazendo essas Parágrafo, introduções. acrescente o parágrafo. Isso, uma nota técnica, eu não sei se é assim que chama, uma nota técnica, né? A partir de hoje, a abrangência da RDC será irrestrita para todos que reutilizam materiais na área da saúde. Pronto. Ótima ideia, ótima ideia. Ana, perguntaram, foi a Maria do Carmo, perguntou para você, fala um pouquinho da experiência do Antigermix, lá no Sírio. Até É, até como você falou, né, foi um processo de muitos anos, inclusive a gente ficou acomodado, aluguel até adquirir, não foi fácil, mas como foi treinamento, experiência com a equipe. certo. Como eu comentei, como a Rê comentou, foi um processo longo aí de 7 anos, né, de revisão de literatura, de convencimento, de equipe e de diretoria da necessidade de mudança, né, desse protocolo. Mas o treinamento com a equipe, ele ocorreu bem. Na verdade, a principal preocupação era de dano nos aparelhos, né, tanto a preocupação da equipe médica quanto a equipe assistencial. A principal preocupação era dano nesse aparelho, né? Uma vez que inicialmente ele era encaminhado para ácido peracético, né? Mas uma vez que ele ficava no setor, então ele não saía de lá então essa não era uma preocupação anterior da equipe. Mas o treinamento ocorreu de forma ok, essas dúvidas elas foram solucionadas aí ao longo do uso do aparelho e da evidência aí já de 4 anos de nenhuma quebra, nenhum dano, nesses equipamentos. Tudo de bom, né, Ana Flávia? Eu acho que é tudo de bom. Sim, com certeza, professora. Depois que passa, né, você fala, nossa, demorou tanto, a gente achou que não ia conseguir, hoje a equipe, é isso, é natural, né? É, Natural. exato. E é muito rápido o processo. A questão da rastreabilidade também é maravilhoso, né? De ter essa rastreabilidade. Tem Tem mais mais uma algum? pergunta aqui, é do Bruno. Podemos utilizar parâmetros da RDC 50 para dimensionamento da sala de desinfecção de alto nível de TEV, já que a RDC 15 não estabelece dimensões e áreas mínimas? Olha, eu sou muito favorável a não estabelecer dimensões mínimas, porque é dependente do movimento, né? Do movimento, da quantidade de itens que são processados, né? Então, teve uma consulta pública com a finalidade de fazer revisão da RDC 15 e voltou com as medidas da RDC 50. Eu falei, nossa senhora, que falta de senso, né? Falta de bom senso, porque cada central de material, cada setor de processamento de transdutores tem um movimento, tem número de equipamentos distintos. Então, é Bruno, né, que fez essa pergunta? Desculpe, Isso foi Bruno. Bruno, não é salutar uma legislação congelar em tamanhos.
Eu sei que muitas vezes é preciso, né, como a Renata falou, precisa estar na legislação quando a área que nos dão é minúscula, insuficiente. Mas, assim, pode ser um tiro no pé, porque depende do movimento assistencial que a gente tem que dar conta nesses setores de processamento, que vai depender da quantidade, da velocidade necessária. Então, eu não sou favorável que se coloque medidas. Não sei o que que vocês acham, Ana, o que que você acha? Concordo, concordo. É, eu acho que a gente já tem uma dificuldade nos estabelecimentos de adequação estrutural, né? Então, muitas vezes a gente não tem esse espaço disponível na instituição, e esse é um desafio. Então, eu concordo que estabelecer um dimensionamento, ele complica ainda mais a situação. E muitas vezes, né, aquilo que você coloca como medida mínima pode ser entendida como a medida indicada. E É, aí você precisaria de um espaço maior, ele acaba sendo limitado naquela dimensão, né? Sim. Isso é comum, a gente vê muitas instituições sofrem esse problema, né? Eu acho que foram todas respondidas. A questão do HPV, que a Maria do Carmo perguntou, a professora já respondeu, da questão do lenço, né? Então, agradecendo aí a PECI por colocar esse tema aqui. Enfim, tem mais. Não, né, Ricardo? Eu acho que. Acho que eu não identifiquei mais nenhuma, Renata. Ah, apesar de, professora, ter aqueles probleminhas no começo, aí foi tudo maravilhoso, deu tudo certo, deu tempo certo, todos fizeram perguntas, pudemos discutir. E aí eu quero agradecer numa quarta-feira, a gente fica aqui até às 9, esse preparo, a dedicação de vocês para fazer o preparo das apresentações. Então, em nome da PECI, a gente gostaria de agradecer, porque o nosso objetivo mesmo é compartilhar experiências. Eu acredito que esse grupo que participou aqui da discussão vai levar para os seus serviços de saúde e refletir mesmo sobre os processos, né? Eu confesso que ainda estou estressada. Eu sei que atrapalhei. Se tivesse mais tempo, a gente conversaria mais. Mas, assim, eu queria parabenizar a Ana Flávia. Eu não peguei toda a sua fala, porque quando trocou de computador, ainda eu estava sem som, mas eu vi na sua apresentação a diferença de quem é da prática e quem é da academia. É uma complementação, necessária, né, Renata? Quem está Sim. na prática, enfrenta, na verdade, identifica e enfrenta os problemas da vida como ela é, né? E quem está na teoria, não. Ah, não, Quem tá professora, na mas teoria, a senhora, apesar da academia, a senhora trouxe desafios aí de limpeza, de não dar exato. mais importância para um chão e para uma superfície, são coisas que, ao longo dos anos de academia e experiência com seus alunos e com a vivência, isso ficou bem. Por isso que a gente gosta tanto de trazê-la aqui para discussão, porque a senhora não é só academia, a senhora é prática também. E a Com Ana, certeza. eu a conheço aqui de perto e eu queria agradecer assim publicamente que ela aceitou duas vezes apresentações na PECI em menos de um mês, porque eu sei que ela tem muita experiência nisso. É um serviço que ela assumiu lá no Sírio e ela sabe bem os desafios e ela fica lá mesmo na ponta junto com a equipe e por isso que ela trouxe essa apresentação, porque é isso mesmo, é os desafios da prática. Então, falei, Ana, que É, isso vai ser maravilhosa?
Muito bom. Obrigada, professora Kazuko. Foi um prazer dividir esse momento com a senhora. A sua aula é brilhante, sua apresentação é brilhante. É, Você comentou, nada melhor de quem está na prática, mas tudo que você apresentou na sua teoria são as dores de quem está na prática. Então, foi um prazer dividir esse momento com você. E obrigada pelas palavras. E estamos junto aqui, quando você precisar. Agora não sei o que eu vou fazer, né? Eterna gratidão por Ana Flávia. E eu fiquei com Tá em vergonha, dívida eterna, dívida eterna. vida eterna. Então, vida eterna com colega de trabalho é complicado, né? É, com certeza. Então, Mas obrigada a a todos. professora Kazuko fala para a gente que ela está só na academia, né? Mas a professora, a sua fala, ela é assim, como se estivesse atuando na prática. É impressionante, Ó, né? eu vou, A sua percepção diante dos problemas diários de quem está ali lidando no dia a dia, né? Mas Ricardo, você sabe que eu me esforço, viu, Ricardo? Eu me esforço muito, assim, para aproximar o máximo da prática, né? Mas não é fácil para gente que não está todo dia, né, Ana Flávia, como você, mas foi na verdade, uma conjugação muito complementar e muito perfeita, né, Ana Flávia? Eu acho que foi muito legal a noite de hoje. foi Foi muito mesmo. legal e só eu adiantei aqui a hora, mas eu lembrei de um fato da professora Kazuko. Tanto é que ela não é só teoria, que a gente tinha uma dor, uma questão complicada lá na OHC para discutir da questão da otorrino e os médicos otorrinos que chamaram a Kazuko para falar na nossa reunião do guia. Lembra disso, professora? Eu acho que, olha, minha memória está tão fraca, viu, Não, Renata? a gente não esquece, os médicos otorrinos que chamaram ela para falar de processo de desinfecção do nasofibro. Né? Ah, E o álcool funcionou lá também, viu, Renata? Foi, eu lembro. Foi uma tese de doutorado de um médico otorrino. Testamos com 5 tipos de micobactéria, com desafio, álcool, limpeza prévia e funcionou. Bom, chega, né? Todos, e uma vez por mês a gente tem o nosso encontro aí, debatendo e divulgaremos a próxima data.